One aim, one action, one chance, one expert. Fala galera, saudações alvinegras. Para quem não me conhece, eu sou o Gigante. Meu nome é Cláudio Mairoser, todo mundo me conhece como Gigante. Eu sou um dos fundadores da Rádio Botafogo. Até tô com uma camisa da antiga logo e como é que era montada lá em 2008. Aí você deve estar se perguntando, mas o que que esse cara tá fazendo por aqui? Cara, eu andei conversando com a galera da rádio que ficou depois da minha saída. Eu fiquei durante 3 anos 4 anos fazendo. A gente narrava jogos, fazia coisas que hoje a galera tá fazendo normal aí, a gente já fazia, só que a gente fazia sem vídeo, né? A gente fazia por áudio, a gente tinha podcast, a gente fez muita coisa antes. A Rádio Botafogo lançou algumas das tendências que estão aí. É muito interessante o que a gente fez, eu, o Jerônimo e o Gajo lá no início. O 3G original, né? Gigante, Gajo e Jerônimo. Cara, ano passado eu conversei com o Falcão, com o Gajo. Cara, deu uma vontade danada de voltar a falar sobre o Botafogo. E eu falei, cara, eu vou voltar em 2023, vocês. Pô, posso, de uma maneira que eu consiga me comprometer. E a galera falou, porra, claro. E eu falei, porra, obrigado pela oportunidade. Eu vou voltar a fazer e a participar da Rádio Botafogo do jeito que eu consigo, nas minhas atividades do dia a dia. Então, cara, pra você saber, uma vez por semana eu vou estar aqui num vídeo, voltando a falar sobre Botafogo e negócios. Para você que não me conhece, está me conhecendo agora, eu fui ex-atleta do Botafogo, joguei basquete no Botafogo, me formei dentro do Botafogo. Os meus pais se conheceram dentro do Botafogo, então eu sou literalmente cria do Botafogo. Meu tio foi vice-presidente de esporte terrestre, né, basquete e vôlei, na época do Teté. 89, 90, a época que o Botafogo foi campeão carioca depois de muito tempo. Depois eu fui jogador, né? Eu joguei na época que o Bial era técnico, fui campeão pelo Botafogo. Depois eu joguei em Fluminense um ano, Grajaú, e depois eu fui para a Hebraica e terminei minha carreira com 25 para 26 anos. Eu parei de jogar. Voltei a estudar, que era importante, né? Estava estudando, não tinha parado de estudar, mas voltei a me dedicar exclusivamente aos estudos e ao trabalho. Eu trabalhei durante 20 anos na área financeira de várias empresas. Trabalhei na Oi, onde eu conheci o Gajo, trabalhei em várias empresas de telecom, depois eu trabalhei na Sul América, trabalhei na Estácio, e em 2011 para 2012, é, eu me juntei, e até foi um dos motivos de eu ter saído da rádio, eu me juntei ao Esporte Interativo. Para quem não lembra do Esporte Interativo, era um canal de televisão que hoje tem parte dentro do TNT Esporte, e eu fui sócio e diretor financeiro, eu era o CFO do Esporte Interativo. E foi uma época muito bacana, muito legal, eu aprendi muita coisa lá dentro e trabalhava diretamente com esporte, que é um negócio que eu, pô, sou apaixonado. E vivi e aprendi muito sobre negócios, então a minha vida é sobre esporte e negócio, e é um pouco do que eu vou trazer para você aqui e ajudar você a falar de Botafogo, de esporte e de negócios. Para quem me segue no Instagram, o meu Instagram é @clausmeirose. Eu sou um cara que hoje eu sou consultor de empresas, de pequenas e médias empresas, consultor financeiro e consultor de negócios, né? Eu ajudo em pequenas e médias empresas a crescerem, né? Eu dou consultoria, dou treinamentos, faço um monte de coisas. Inclusive, eu não deixei o mundo do esporte de lado. Eu sou gestor, um dos diretores do projeto de vôlei do Grajaú Country Club. Então, eu nunca deixei de lado a parte esportiva. Eu sou um apaixonado por esporte, tem um monte de livro aqui sobre esporte. Aliás, tem o meu manequim tá ali em cima, o Yankees, o Knicks, o Giants. Eu sou apaixonado por esporte, sou fã dos times de Nova York. Dá para anotar ali. Cara, eu gosto muito de negócios, de business e esporte. E eu estudei muito sobre esse assunto. Eu, inclusive, em 2007, 2008, o Gás lembra disso, eu apresentei um projeto para fazer a gestão para a CBF, para fazer a gestão das ligas menores do futebol brasileiro. Eu não posso dizer que foi por conta disso, mas a partir dali, em 2007, 2008. O projeto foi aprovado, a gente conseguiu uma assinatura do contrato junto à CBF, só que em função da crise que deu em 2008, o projeto não deu sequência, mas independente disso, a CBF pegou parte da ideia e criou a Série C e a Série D como elas são hoje. Não era bem essa ideia, era uma ideia um pouco mais ousada, mas foi o que a CBF conseguiu fazer com que tinha na mão naquele momento. E eu estudei bastante sobre ligas lá fora, sobre ligas aqui dentro, sobre ligas americanas, e sobre o esporte e business. E isso é o que eu pretendo, ao longo dos próximos vídeos, trazer para você aqui toda semana uma reflexão, uma parada que acontece
no mundo aí sobre isso. Aproveitando esse gancho, já para falar de business, Botafogo e Esporte, tem uma coisa interessante que está acontecendo nesse momento no futebol brasileiro. Existe uma disputa entre duas ligas que são formadas, é a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, que eles deram o nome, né? Liga do Futebol Brasileiro, e a outra é a Liga Forte Futebol do Brasil, a LFF. São duas ligas que têm times divididos. A maior concentração de times com maior poderio financeiro está na Libra, não está na LFF, mas a LFF tem a maior quantidade de membros associados. E a diferença dessas duas ligas basicamente está na forma da divisão da grana. E o que que é uma liga, né? A primeira liga de futebol que foi formada no Brasil foi a Liga do Nordeste, né? Que por acaso quem ajudava a montar, distribuir, organizar nos bastidores, né? Ou quem pensou e ajudou a criação da liga foi o Esporte Interativo, a galera do Esporte Interativo, na época, né? O que que é a liga? A liga é uma empresa capaz de, em associação com os demais clubes, organizar um campeonato de futebol, uma Copa de Futebol, um campeonato de futebol. E isso fez com que a Copa do Nordeste, a Liga do Nordeste, como ela é organizada, criasse um campeonato forte, com verbas, com dinheiro, com patrocínios específicos. E não sei se dá para notar, mas desde que a Liga do Nordeste existe e a Copa do Nordeste voltou ao calendário nacional, que o futebol do Nordeste cresceu muito. Veja os resultados de Fortaleza, Ceará, Bahia, nem todos estão bem, né? O Vitória e o Náutico não estão bem, o Náutico voltou à Série C agora. Mas esses times voltaram a ter capacidade financeira de disputar em alto nível. Esse é o grande exemplo do Fortaleza, que está indo muito bem no Campeonato Brasileiro, vai disputar, inclusive, campeonatos internacionais, né? Então, tem sido muito importante a criação da liga. E para o futebol brasileiro, essas brigas recentes, inclusive o Esporte Interativo fez parte, quando comprou parte dos direitos de transmissão de alguns clubes de TV fechada, e aí começando a disputa pelos direitos de transmissão. As ligas estão ali para ajudar a organizar os clubes, para ajudar a fazer com que a competição ou o produto que está sendo vendido ali tenha mais valor. Desde 1992, com a criação da Premier League, que se nota um volume bizarro, e a maior liga do mundo é a Premier League, porque ela organizou e faz uma distribuição para que todos os clubes ganhem. E isso foi em cascata, que surgiu a Premier League, depois aí tem a Championship, que é a segunda divisão, que também é uma liga forte, que, pra vocês terem ideia, a Championship gera mais recursos e receita que as ligas, que a Liga de Portugal, por exemplo. Então, não tem por que a gente não acreditar que as ligas são um bom negócio. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? A NBA, a NFL, MLB e agora a MLS, né? Que é outra liga de futebol, o soccer, como os americanos chamam, estão crescendo lá e eles estão se organizando. Inclusive a NFL, para quem não sabe, está com um projeto de expansão de mudar a liga e expandir a liga para a Europa. Eles estão querendo criar uma divisão na Europa. Outra hora eu falo disso, mas a Libra e a LFF estão numa disputa, e a grande diferença aí dessa conversa aí para organizar o Campeonato de Futebol do Brasil, Série A e Série B, provavelmente, está na forma de divisão de receitas. E o que está por trás disso? Briga de poder, né? Briga de poder. É para saber quem manda mais. E eu acho que é aí que está a mudança de mentalidade que precisa acontecer no futebol brasileiro. Enquanto os clubes não entenderem que eles precisam trabalhar juntos para criar, aumentar o bolo, eles estão brigando para saber quem é maior, quem é o grande, etc. O Botafogo está na Libra, junto com o Flamengo, Palmeiras, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. São os times que estão na Libra. São 18 equipes. Na LFF tem 26 equipes. Tem um monte de outros times e de grandes ali tem o Fluminense e o Internacional. São os maiores clubes que fazem parte da LFF. Óbvio que tem times importantes, né? O Atlético Paranaense está lá, o Atlético Mineiro também, o Fortaleza, então tem clubes grandes. Na verdade, tem até uma disputa que é dos 8 classificados para Libertadores, tem 5 da LFF e 3 da Libra. E essa briga vai continuar acontecendo. E a briga está basicamente por conta da divisão das receitas. O que essa galera precisa entender? Precisam criar critérios e é um acordo. Obviamente, os clubes que têm maior torcida e maior exposição na mídia estão querendo levar a maior parte do bolo. É justo que isso aconteça
dessa maneira, né? Se você tem um maior público, maior apelo, você tem que conseguir fazer com que esse time, né? Então, tenha uma maior exposição e tenha maior engajamento, receba a maior parte da grana. Isso não pode ser para toda a receita. Então, a diferença está que a LFF quer um pedaço maior, que seja distribuído igualmente e não pelo engajamento, pelo poderio econômico, do tamanho da torcida, etc. Eles estão chamando de engajamento. E a Libra quer que tenha a maior parte do bolo sendo distribuída pelo tamanho da torcida e pelo engajamento. Eu acho correto, é meritocrático. A gente tem gente que não gosta da palavra de meritocracia, mas assim, se o teu torcedor tem maior quantidade, ele é mais engajado com o seu público e ele gera mais receita para você e para a liga, é justo que você, clube, receba uma maior parte da fatia. Então, a gente, como botafoguense, às vezes fica se comparando com os outros clubes que têm maior torcida em quantidade, mas a gente tem que lembrar que o Botafogo é uma das maiores torcidas do ponto de vista de engajamento. Vídeo case 7-Up com o Botafogo. Aí você vai dizer, caraca, gigante, você tá voltando lá em 95. Falei, cara, vou voltar em 95 porque é um caso clássico da torcida do Botafogo. Aliás, a torcida do Botafogo, e já dito por outros diretores de marketing, outras pessoas que passaram no Botafogo, é um caso clássico sobre isso. O Botafogo é uma das torcidas que tem maior engajamento. O torcedor do Botafogo, quando entende que aquilo é bom para o clube, abraça aquilo de tal maneira. Então, assim, eu, não sei vocês, mas eu, em 95, parei de tomar outro refrigerante. Na minha casa só entrava 7-Up. A gente falou, cara, é um produto, é uma maneira. E a Pepsi, os diretores da Pepsi na época, a Pepsi é um refrigerante da 7-Up, a Pepsi na época brincava assim, caraca, se a gente soubesse que ia ser esse fenômeno, a gente tinha ficado mais tempo. Inclusive, quando terminou a parceria, a 7-Up acabou. Você não tem mais 7-Up no Brasil, né? E foi um produto que tinha a cara do torcedor botafoguense. A gente pode ter outros produtos, outras marcas regionais, né? Tipo o Banrisul, um Grêmio no Inter, mas existe um engajamento muito forte da torcida do Botafogo com as marcas. E, cara, eu quero que o Botafogo seja remunerado pelo engajamento que a sua torcida tem, pelo poder de engajamento que a torcida tem. Então, a gente vai ficar discutindo se isso é justo ou não, mas o grande barato é que essa discussão, a discussão de percentual, inclusive, não é muito grande. A diferença é um quer que seja 30, outro quer que seja 40. 40% da receita total seja por engajamento, outro quer que seja 30. Então, na verdade, dá para chegar num consenso e criar uma liga só forte onde tenha todos os clubes. A grande diferença é quem é que está mandando na liga, a diferença é quem é que são as pessoas que estão engajadas ali diretamente. Cenas dos próximos capítulos. Eu queria ver e quero ver o que, que vai acontecer nos próximos capítulos. A única coisa que não é boa para o futebol é que se quebre o Campeonato Brasileiro, tenham duas ligas e dois campeonatos que a gente não vai, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum e vai sair todo mundo perdendo. Então, a gente torce para que a LFF e a Libra se entendam e consigam discutir em conjunto um produto de futebol que seja bom para o torcedor e para os clubes do ponto de vista de distribuição de receita. Beleza? Cara, eu vou voltar nesse assunto mais para frente. E toda vez que tiver um vídeo, cara, eu vou tentar dar uma dica. Eu sou um cara que lê muito e eu vou dar uma dica de livro sobre a importância da distribuição de receita de maneira igualitária. Para quem não sabe, quando se criou a Premier League, foi a primeira vez que começou a se falar de diferença de distribuição de receita, como é que as coisas iam ser feitas. E tem um estudo que foi feito pela Universidade de Cambridge, do Stephen Dobson e o John Goddard. E o livro se chama Economics of Football. É um livro, obviamente, tá? Esse aqui está em inglês, eu não sei se tem versão em português, mas é um livro que mostra o impacto da distribuição de receita e o impacto em vários aspectos nos clubes, de como é que isso alavancou e fez a diferença para o futebol de alguns clubes dentro da Inglaterra. Então, ele mostra o caso do Newcastle, por exemplo, e por aí afora. Ele vai mostrando vários casos e o impacto de como é que isso mudou o futebol como produto para os clubes, gerando, inclusive, o que é mais importante para a gente, torcedor, inclusive resultados esportivos, todos, trazendo resultado esportivo para os clubes. Beleza? Então, cara, ó, Economics of Football é um livro maneiríssimo, é grande pra caramba, mas tem muito gráfico, muito número, muita coisa. Vale a pena para quem quiser, curioso, para entender o impacto financeiro que existe no mundo
do futebol depois que foi criada a Premier League. É um bom exemplo. Beleza, galera? Semana que vem estarei aqui de novo falando sobre esporte, Botafogo e negócios. Abraço!